Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são aqueles que estão prontos para ir ao seu encontro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo com alegria a você que está aqui na Igreja de São José, a você que nos acompanha pelas mídias sociais. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico do Advento. E tal como sugere a palavra, Advento significa há de vir, há de voltar, há de chegar. E é exatamente nesse contexto que a Igreja nos propõe a celebração da memória litúrgica de um grandíssimo santo, São Francisco Xavier, que é padroeiro das missões. Ele e Santa Teresinha são os padroeiros das missões exatamente porque foram capazes de anunciar o grande advento de Cristo. Em que consiste a vida de um missionário que não anunciar a todos que Cristo está por vir. Aliás, eu me sinto muito feliz neste tempo, porque o meu lema sacerdotal é justamente tirado do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Et spiritus et sponsa dicuti veni. O Espírito e a esposa dizem, vem. Ou seja, uma preparação na igreja pela ação do Espírito para a vinda gloriosa do Senhor. São Francisco Xavier, como bom jesuíta e portanto discípulo de Santo Inácio, foi enviado como missionário para a Índia. Ali, no Oriente, havia uma colonização portuguesa, e nós poderíamos pressupor que, já que havia uma colonização portuguesa, havia minimamente um espírito cristão entre aqueles que ali residiam. Mas, para a grande surpresa de Francisco Xavier, embora houvesse cristãos naquele lugar, os cristãos eram mais promíscuos do que os pagãos. Dizem as suas biografias que aquilo que o povo cristão vivia na Índia, no tempo em que São Francisco Xavier chegou ali, era de escandalizar até mesmo os gentios. Os não cristãos
se escandalizavam com a conduta que o povo cristão vivia ali. Ou seja, São Francisco Xavier, que tinha sido enviado para evangelizar e para trazer novos cristãos, precisou fazer uma catequese com os próprios cristãos. Meus irmãos, e como esta realidade é uma verdade em nossos dias. Quantas são as pessoas que nos respondem ao serem perguntadas: qual é a sua religião? Eu sou católico. E quando nós vamos olhar para a vida da pessoa, é um completo e absoluto desastre do começo ao fim. Quando nós vamos olhar para a conduta de vida desta pessoa que se disse católica, é escandalosa até mesmo para os pagãos, para aqueles que não creem em Jesus Cristo, para aqueles que talvez nem saibam da existência de Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo tanto quanto difícil aquele que viveu São Francisco Xavier. Dizia Dom Henrique Soares que é mais fácil evangelizar um pagão do que evangelizar os ditos católicos, entre muitas aspas, não praticantes. Porque aquele que é pagão, aquele que não conhece a Jesus, você pega do zero, começa a catequizá-lo, vai ensinando a fé, inserindo-o dentro da igreja, apresentando Jesus Cristo, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, e esta pessoa vai sendo conquistada pelo querigma, isto é, conquistada pelo primeiro anúncio da fé. Mas quando nós precisamos ir ao encontro daqueles que já são da casa de Israel, meus irmãos, estes já estão cheios de pressupostos. Não vou usar a palavra preconceito, vou evitá-la. Estes estão cheios de ideias, inclusive para dizer como deveria ser a igreja. Você já reparou que um católico não questiona as doutrinas da igreja, mas os não praticantes questionam o tempo inteiro? Você já reparou que os padres estão muito felizes com o celibato, mas o mundo o tempo inteiro enche o nosso saco porque padre não casa? Vocês já repararam que nós estamos muito bem, felizes, obrigado, porque nós temos um Papa a quem seguir, olhando os seus ensinamentos magisteriais, e um monte de gente está enchendo o nosso saco? Você já parou para reparar que nós cultuamos livremente a Virgem Maria, porque entendemos que ela é bem-aventurada, uma vez que cheia do Espírito Santo? Em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 22, ela disse que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, e tem um monte de gente com a Bíblia debaixo do braço, para nos encher o saco. Você já reparou que está cheio de católico, que diz que é católico, que não compreende, não entende a evangelização da igreja e assume para si todas as ideologias mundanas, questionando por que casal de segunda união não pode receber a comunhão, questionando por que a igreja não aprova o casamento gay, questionando por que a igreja é contra o aborto, questionando por que a igreja combate a ideologia de gênero, questionando porque a igreja quer evangelizar todos os povos, anunciar a todas as culturas o seu evangelho. Meu filho, minha filha, aprenda a dizer a essas pessoas que nós estamos muito bem, obrigado. E eu vou usar aqui as palavras do padre Paulo Ricardo. Sabe qual é o problema da nossa igreja em nossos dias? Não é falta de conversão, é falta de excomunhão. Fora quem não quer ser católico, a porta é a serventia da casa.
Nós precisamos aprender a viver um catolicismo autêntico, porque senão vamos desconstruindo tudo aquilo que Jesus Cristo instituiu. Para quê? Para atrair o mundo, achando que com este diálogo nós vamos conquistar alguma coisa. Mas enquanto você está preocupado em dialogar, eles estão preocupados em queimar as nossas igrejas. Eles estão preocupados em pichar as nossas igrejas. Eles estão preocupados em destruir a nossa fé. Estão preocupados em ensinar nas universidades as maiores distorções históricas para tirarem os nossos jovens de nossos templos, e nós estamos preocupados com o diálogo. Meu Deus, o padre está incitando o ódio, está dizendo que não se deve dialogar, está dizendo que não se deve acolher o outro. Não, eu estou dizendo que você precisa ser um católico bem evangelizado para aprender a evangelizar. Que você precisa ser um católico bem formado para aprender a formar. Se São Francisco Xavier chegasse na Índia e encontrasse aquele paganismo prático vivido entre os cristãos, e não tivesse uma profunda intimidade com Deus, que risco ele correria? Ao invés de evangelizar aqueles cristãos que não eram convertidos, ele seria corrompido, porque eles eram a esmagadora maioria, porque eles estavam convencidos de que era aquela mais confortável e prazerosa vida que podiam viver. Mas Francisco Xavier foi mais forte do que as multidões e evangelizou não somente os cristãos, mas começou a converter os pagãos, a ponto de que os sacerdotes pagãos dos templos que cultuavam outros deuses fossem ao seu encontro para descobrir o que São Francisco Xavier possuía de tão precioso que atraía e transformava a vida das pessoas. Eu vou dar apenas um exemplo a você. Neste processo de evangelização de São Francisco Xavier, não somente na Índia, mas depois no Japão e por fim na China, foram registrados durante o seu processo de canonização 24 milagres de ressurreição de mortos. Aquele homem tinha o poder, estes os registrados, de ressuscitar os mortos quando rezava. O seu anúncio estava acompanhado pelos prodígios, pelos milagres, pelos portentos de Deus. A sua segurança vinha do Senhor e por isso o seu anúncio era eficaz. Perguntemo-nos, pois, se um evangelizador como São Francisco Xavier entra na nossa vida, ele nos identificará como um cristão evangelizado ou como um cristão paganizado? Ele nos encontrará como um cristão evangelizado ou como um cristão ideologizado? Ele nos encontrará como um cristão católico ou como um cristão protestantizado? Ele nos encontrará como um cristão que reza ou como um cristão que vive na vida um ateísmo prático, como se Deus na prática não existisse? Perguntemo-nos. A vida dos santos precisa nos provocar. A vida dos santos precisa fazer com que nós questionemos-nos interiormente sobre as nossas condutas. Uma vez eu fiz questão de dizer isso aqui e repito muito confortavelmente: a minha homilia e a minha pregação, a minha evangelização não tem a menor intenção de consolar as nossas consciências, não tem a menor intenção
de passar a mão sobre as nossas cabeças. Tem a intenção de provocar o nosso coração, de provocar a nossa consciência, de provocar a nossa alma, de provocar uma revisão de vida, talvez de provocar um pouco de raiva daquilo que disse o padre, e se for necessário e pedagógico, podemos sentir até mesmo esta realidade, desde que permitamos que o Espírito nos fira. O Espírito de Deus nos deve ferir. Padre, e o senhor, em que sentido se encontra a sua alma? Dentro do contexto de Francisco Xavier, um evangelizador temente a Deus, ou entre aqueles que se perderiam se encontrassem nessas circunstâncias? Não duvido que eu me perdesse naquelas circunstâncias. Não duvido que eu estaria entre os paganizados. Não duvido que também eu estivesse entre os ideologizados. Meus irmãos, não duvidemos nós também da nossa capacidade de ofender a Deus. Não duvidemos da nossa capacidade de abrir mão da nossa catolicidade por negociar com este mundo. Não duvidemos da nossa capacidade de trair Jesus Cristo, porque o primeiro traidor não foi um pagão, foi um discípulo chamado por Jesus. Era um bispo chamado Judas. Se um bispo o traiu, por que nós não o trairíamos? Se um discípulo o entregou, por que nós não o entregaríamos? Irmãos, nós só temos uma esperança para seguir a Jesus com fidelidade: a graça de Deus, encontrada na oração, encontrada nos sacramentos, encontrada no altar, quando o Senhor desce e se sacrifica por nós e pela expiação dos nossos pecados. Tendo dito tudo isto, aproveitando o contexto do advento, a vida orante de São Francisco Xavier, eu vos suplico, voltemo-nos para Jesus e sejamos homens e mulheres de oração. Se você não tem rezado, peça socorro ao Espírito Santo e rezemos, porque os dias são maus, nos diz a palavra de Deus. Mas mesmo entre os dias maus, mesmo debaixo das sombras das nuvens, o céu e o sol continuam a brilhar, e nós, pela oração, atravessaremos as nuvens negras e seremos aquecidos pelo verão do sol da justiça, que é Jesus, e vem trazendo cura em suas asas. Amém.